Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de junho. Tivemos 3 livros concluídos, um deles uma leitura muito aguardada por mim e 2 que foram boas, aliás, ótimas surpresas, eu diria. Então, sem mais delongas, comecemos em ordem de conclusão pelo primeiro livro que concluí no mês passado, que foi A Leste do Éden, de John Steinbeck, que era então a leitura que eu tanto aguardava. Eu havia começado a ler este livro, na verdade, no ano passado. Estava bem no comecinho e foi na época que acabou saindo uma edição nova, que eu vou deixar a capinha dela para vocês, e a galera do clubinho, que é o meu clube do livro, começou a pedir loucamente para eu fazer leitura conjunta no ano seguinte, que no caso é este ano, 2024. E aí eu acabei obedecendo, pausei a leitura então, já que teria de ler no ano seguinte, e finalmente concluí a leitura. Aqui a gente acompanha 2 linhagens de famílias diferentes, então nós temos a linhagem dos Hamilton, que é baseada na família do próprio autor, do John Steinbeck. Inclusive, o próprio John é um personagem aqui no livro, ele não aparece tanto, mas aparece. E a linhagem dos Trasks. E o que o Steinbeck pretendia, através deste romance, era contar a história dele e de onde ele veio para deixar para os filhos dele. Ele queria deixar esse registro para que os meninos soubessem de onde eles vieram. E 2, e talvez seja o que a gente mais veja aqui neste livro, seria contar uma das maiores histórias, ou, nas palavras do Steinbeck, a maior história que existe, que é a história do bem e do mal. Então, nós temos um livro cheio de dualidades já desde o princípio. Prestem atenção, aliás, porque o livro é cheio de símbolos, alegorias, nada aqui tá à toa. E falando em alegorias, um dos principais arcos narrativos deste livro é justamente uma alegoria para uma das histórias mais famosas da Bíblia, a história de Caim e Abel. Nós temos tanto Caim quanto Abel representados em alguns personagens ao longo deste livro, e essa alegoria ganha mais força ali da metade para o fim do livro, através de 2 personagens específicos. E seguinte, eita, vocês estão sentindo uma tensão, né? Até mais ou menos ali 70% do livro eu estava apaixonada por este livro, já estava pronta para colocar no topo das minhas melhores leituras do ano, porque o começo deste livro é impecável. Eu não mudaria um A. Irretocável, maravilhoso. Olha, Steinbeck arrasou. Mas, conforme vai chegando pro fim do livro, eu achei que a coisa cai muito de nível. Infelizmente. Eu sei que muitos falam bem do final deste livro. Eu confesso que da primeira vez que eu li o final, porque eu acabei lendo algumas vezes por conta da leitura conjunta, não inteiro, né? Eu voltava em alguns trechos específicos, mas enfim. Eu terminei o livro e aí eu fiquei, não sei se gosto desse final. Só que ele, no final, ele retoma um conceito que é muito importante ao longo do livro, porque ele fala do bem e do mal e como algumas pessoas nascem com mais inclinação para o bem, outras para o mal, mas como a gente sempre tem o poder da escolha. Esse é um tema muito importante no livro. E o final retoma muito essa discussão. E aí eu pensei, ok, legal. Gostei do final. Só que conforme eu pensava mais sobre esse final, e até reli algumas partes aqui, menos eu gostava dele. Então, a minha conclusão final, acho que agora, passado um tempo aí, depois do fim da leitura, eu posso dizer que achei o final meio fraco. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu vou dizer, na minha opinião, Steinbeck tentou fazer algo muito grandioso aqui pro final e eu acho que não conseguiu. E isso partiu o meu coração, porque, como eu disse, eu estava pronta para colocar o livro no topo das minhas melhores leituras deste ano até agora, e não foi o que aconteceu. Acabou ficando um gostinho amargo, sabe? Porque eu fiquei, Steinbeck, tá perfeito, por que você não fez isso? E eu senti que se o livro fosse um pouco mais longo, e sim, eu sei que o livro já é bem grande, mas se tivesse sido um pouco mais longo, ou se ele tivesse delimitado melhor o escopo, talvez o livro teria ficado mais redondo. Ele teria tido mais espaço para desenvolver algumas questões que eu achei que ficaram meio precárias ali na parte final do livro. Então, é com muita dor no coração que eu dou 4,25 estrelas para este livro. Sim, é uma nota boa, eu sei, mas eu queria
dá mais. Chegou ali a metade do livro, eu falei, meu Deus, é isso, perfeito. Mas aí o livro foi morrendo e eu confesso que eu fui morrendo um pouquinho junto também. Nossa, que dramática, né? Mas então, 4,25 estrelas para A Leste do Éden, de John Steinbeck. Ainda quero ler outras coisas dele, apesar da decepção. Tenho muitas coisas dele aqui na estante e pretendo ler tudo o que tá por aqui. Vamos agora para a segunda... Eu ia pegar este outro livro aqui, mas não é ele agora. É a vez de um livro que eu li em book, então vou deixar a capinha aqui, que é um livro que tem muita relação com A Leste do Éden. Falo de Journal of a Novel, que é o livro que reúne as cartas escritas pelo Steinbeck ao longo do período de escrita de A Leste do Éden. O que acontece? O Steinbeck decide que para este romance, que ele queria que fosse a maior obra dele, a mais grandiosa, ele decide que queria fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente, e ele tinha visto essa ideia de começar a fazer uma espécie de aquecimento antes das sessões de escrita. Então, o que ele fez ao longo do primeiro rascunho de A Leste do Éden? Ele sentava para escrever o livro, mas antes de escrever o livro em si, ele escrevia uma carta na folha esquerda, se não me falha a memória, pro editor dele, o Pascal Kovitch, e ele falava, ó, hoje vou iniciar o livro, eu pretendo fazer isso, 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 isso e isso. E na parte direita do caderno, ele ia escrevendo o livro em si. Então essas cartas funcionavam como uma espécie de aquecimento e até para ele organizar um pouco as ideias. Achei bem legal essa ideia, assim. Aliás, fica a dica aí pra galera que é aspirante a escritor ou escritor. E muitas vezes ele até voltava, ele escrevia a carta e aí você via que depois da sessão de escrita ele voltava, ó, fiz isso, 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 achei que isso aqui tá legal, isso aqui não, fica para amanhã. E conforme ele vai escrevendo mais cartas, ele vai entrando também muito no que acontecia da vida dele, o que estava acontecendo no mundo. Então, para quem tem curiosidade não só sobre A Leste do Éden, mas sobre a vida do Steinbeck, sobre a personalidade dele, fica a dica, é interessantíssimo. Só deixa a ressalva de, caso você pretenda ler, como eu fiz, aliás, paralelamente ao A Leste do Éden, recomendo que você ande um pouco na leitura de A Leste do Éden para depois começar as cartas, porque caso você fique muito juntinho, você pode pegar uns spoilers. Aconteceu comigo, mas não sendo romance policial, eu não me incomodo com revelações sobre o enredo, então não foi um problema para mim, mas fica a ressalva aí. Para as cartas do Steinbeck, 3,75 estrelas. Gente, as estrelas quebradas estão... Por que eu tô segurando este livro? Nem é este livro. Ah, mas tem relação, né? Enfim, ele tava aqui, vocês viram. Como estava dizendo, a galera que pira com as minhas estrelas quebradas deve estar maluca hoje, mas chegamos aqui agora com um que foi 5 estrelas com louvor. Eu amei demais este livro e falo de Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. E eu já sei que vai ter gente, comecei, Paloma, A Leste do Éden. Um dos maiores livros da literatura norte-americana, literatura universal, influenciou tanta gente, não sei o que, e você deu mais para este livro do que para A Leste do Éden. Sim, porque as estrelas são de acordo com a minha experiência de leitura e são subjetivas. E a minha experiência de leitura com este livro aqui foi maravilhosa. Eu vou até deixar um gabarito, digamos, das minhas estrelas, mas não tentem entender tanto, porque às vezes nem eu entendo, tá? Mas voltando, 5 estrelas, sim, para Aos Prantos no Mercado. Eu amei demais este livro, mexeu muito comigo. Aqui nós temos um livro que fala principalmente sobre luto. A Michelle Zauner perde a mãe dela muito cedo, aos 25 anos, para um câncer. E aqui neste livro ela vai falar um pouco não, bastante, da relação entre as duas, porque para que a gente entenda a magnitude dessa perda, a gente tem que conhecer a relação entre elas duas. Bom, em alguns pontos é uma clássica relação mãe e filha, e aí eu sinto que mulheres aproveitarão melhor a leitura desta obra do que homens. E eu digo isso porque há coisas que são características de relações entre mãe e filha, não entre mãe e filho, pai e filha, enfim, mãe e filha é uma relação muito única, até por conta das exigências que a sociedade coloca em cima de nós mulheres. Não à toa a relação mãe e filha é tão estudada por aí. Se você se interessa por este tema, fica a dica, acho que você vai gostar bastante deste livro. Mas
Onde é que eu estava? Ser a pessoa que abre parênteses, chaves, colchetes enquanto fala é um pouco complicado. Bom, seguinte, lembrei. Dentro dessa relação mãe e filha, nós temos as partes boas e as partes ruins. E a Michelle é extremamente honesta quanto a ambas as partes. E um vínculo que era muito forte entre mãe e filha era a comida. E aí a gente entra no título do livro, Aos Prantos no Mercado. A Michelle era filha de um homem norte-americano e de uma mulher sul-coreana. E a Michelle, apesar de ter nascido na Coreia do Sul, ela nasce em Seul, tal qual a mãe, vai ainda muito pequena para os Estados Unidos. E apesar de ter crescido nos Estados Unidos, ela sente que ainda tem um pé na Coreia do Sul. E muito desse vínculo dela com a Coreia é representado pela relação dela com a mãe e a relação das duas com a comida. A mãe dela era muito dura em alguns pontos, mas ela expressava muito amor através da comida. Então ela fazia questão de fazer preparações sul-coreanas para que a Michelle tivesse muito contato com a cultura. A comida era algo realmente importante dentro da casa. Não era aquela coisa, vou fazer marmitas para a semana, deixar congelado e ir descongelando. E nada contra quem faz isso, eu inclusive faço, tá? Muito prático. Mas para a mãe da Michelle isso era um crime, tinha que ter todo um ritual ali para preparação. E uma das formas que a Michelle encontra de de processar essa perda é através da comida. E aí, então, entrando no título, Aos Prantos no Mercado, o livro abre com uma cena da Michelle em um em um mercado que vende ingredientes tipicamente coreanos e é frequentado por coreanos, e ela fala de como isso, ao mesmo tempo que a conforta, a deixa muito triste, porque faz com que ela lembre da mãe dela, justamente por conta desse vínculo que elas tinham através da comida. E eu já esperava, então, encontrar um livro sobre luto aqui, mas eu encontrei muito mais. É um livro sobre pertencimento, sobre identidade, sobre amor, sobre cultura, e eu não posso deixar de mencionar algo que contribuiu muito para a experiência mais do que positiva que eu tive com essa leitura, que foi o audiolivro. Eu alternei a leitura do livro físico com o audiolivro disponível no Storytel, que é narrado em inglês, idioma original de escrita do livro, e pela própria Michelle Zauner. Eu gosto muito de ouvir audiolivros de livros autobiográficos, memórias, etc., principalmente quando é narrado pelo autor, porque como ele tá falando da vida dele, da vivência dele, muitas vezes você consegue perceber o momento em que a voz pesa mais, e aí você pensa, putz, isso aqui tá pegando mais para ele, é um ponto mais sensível, e a gente consegue perceber isso em Aos Prantos no Mercado. E um outro ponto positivo do audiolivro é porque aqui nós temos várias palavras coreanas. E eu não sei vocês, mas quando eu vejo palavras estrangeiras no livro, eu fico tentando pronunciar em voz alta até eu achar uma pronúncia que me parece aceitável. Assim, aceitável segundo vozes da minha cabeça, porque eu acredito que na maioria das vezes deve estar errado. E aí, dessa vez eu não tive que me esforçar tanto assim, porque a Michelle muitas vezes estava falando no meu ouvido a pronúncia correta. E juntando esses dois pontos agora sobre a pronúncia e sobre momentos que são mais sensíveis para ela, e você percebe isso na voz. Preste atenção, se você for ouvir o audiolivro, na entonação dela quando ela fala a palavra oma, que é mãe em coreano. Você percebe através da entonação dela quando a coisa tá mais dolorida e, nossa, às vezes chega a arrepiar. Amei demais este livro, baita surpresa. Eu esperava que fosse ser um livro do meu agrado, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto quanto gostei. Dá 5 estrelas, é um livro que ainda tá comigo e acho que vai permanecer por um bom tempo. Sigo pensando bastante sobre o que eu li aqui. Queria deixar um agradecimento especial à Lúcia, que foi a pessoa que me mandou este livro de presente. Um beijo grande pra você, Lúcia, porque se ela não tivesse me enviado, eu muito provavelmente não teria lido ainda, e eu amei. É uma das minhas melhores leituras do ano até então. E vocês? O que vocês leram em junho? Alguma surpresa boa? Alguma decepção? Comentem aqui embaixo pra gente conversar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.